esse é um daqueles vídeos que pode acabar com a sua esperança de que a humanidade dê certo. Então, se você tiver um estômago sensível, se você for sensível, não assista. Eu mesmo não vou poder usar várias palavras ao longo desse vídeo, porque o algoritmo reconheceria essas palavras e provavelmente esse vídeo seria derrubado imediatamente. Mas é algo que eu preciso falar. Sabe por quê? É um dos maiores escândalos que já aconteceu na Inglaterra, tá? No Reino Unido, e sobre pedófilo. E no Brasil ninguém fala nada. Eu não vi uma linha na imprensa brasileira sobre isso. Mas vamos lá. Recentemente, Elon Musk comprou uma briga com uma força muito pior, muito mais perversa, muito mais maligna e diabólica do que o Alexandre de Moraes e o STF no Brasil. Acredite ou não, é muito mais perigosa. Mas você vai entender o porquê que ele se sentiu compelido a comprar essa briga. Recentemente, ele pegou um certo interesse sobre um jornalista que está preso na Inglaterra, tá? Foi condenado a 18 meses numa solitária, 1 ano e meio, não é uma prisão qualquer não, numa solitária. Ninguém nunca na história da Inglaterra tinha sido condenado a cumprir todo o seu período de prisão numa solitária. E esse jornalista foi condenado a ficar preso numa solitária. E Elon Musk começou a publicar que era importante, exigindo que essa pessoa fosse liberta. E isso chamou a atenção de todo mundo. Tá aqui, ó, saiu no Rolling Stone. Elon Musk exige a liberação do prisioneiro ativista da extrema-direita. Sempre assim, né? O bilionário pediu, no ano novo, chamando para a libertação de Tommy Robinson, um ativista anti-muçulmano da extrema-direita no Reino Unido. Isso chamou atenção. Por que o Elon Musk, nessa atual conjuntura que está formando ali o governo do Donald Trump, por que ele ia pedir, ou se arriscar, pedindo a soltura, a libertação de um cara que foi condenado a 18 meses no Reino Unido por ser um ativista anti-muçulmano, essa palavra que eu também não posso usar, porque aqui não aceita, tá? Um ativista anti-muçulmano radical, da extrema-direita. Isso é muito estranho. Bom, aí eu comecei a acompanhar essa história desde então. Eu já tinha escutado, já tinha visto alguns vídeos do Tommy Robinson. Tommy Robinson é esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui para você ver. Esse jornalista aqui. Vai ficar maior para... Esse jornalista que você está vendo na sua tela, ele é o Tommy Robinson. Eu vou te contar a história dele. Eu vou precisar de alguns minutos para você entender a magnitude disso daqui. Porque está sendo agora descoberto o maior esquema de pedófilo por parte da esquerda no Reino Unido, acobertado pela esquerda, onde os pedófilos são, na sua esmagadora maioria, imigrantes muçulmanos que a esquerda trouxe para o Reino Unido para ganhar votos. Você vai entender, vai com calma. O que acontece? Há uns anos atrás, um adolescente numa escola viralizou um vídeo, um adolescente né, do Paquistão, viralizou um vídeo de um garoto jogando água na cabeça dele, derrubando uma garrafa d'água na cabeça desse adolescente, um garoto britânico, tá? Um garoto do Reino Unido, um adolescente do Reino Unido jogando água. A esquerda usou isso como se fosse homofobia e usaram isso sem parar, destruíram a vida desse garoto que estava jogando água, da família dele. Foi uma coisa impressionante, né? E levantaram a bandeira de que homofobia, racismo, nazismo, aquela coisa toda. Toda a imprensa apoiou o menino que estava recebendo água na cara, como se ele fosse a vítima que precisasse ser cuidada. Eu vou encurtar muito a história, mas você precisa entender isso aqui. Eu nunca gravo vídeo dessa altura, desse tamanho, mas você vai querer acompanhar. Toda a imprensa esquerdista comprou essa história, adotou essa história, xingou o menino que jogou, o menino britânico, e ficou defendendo o menino lá do Paquistão, acho que era Paquistão, muçulmano, né? O único jornalista que foi fazer uma investigação séria e foi perguntar para os professores daquela escola, para o diretor, para os pais dos alunos o que tinha acontecido, foi esse aqui, ó. Esse cara aqui, Tommy Robinson. O único jornalista que se preocupou a ir atrás da verdade. E o que ele descobriu? Que aquele menino adolescente, isso por quem falou foram os professores, o diretor, o conselheiro, os pais dos outros alunos. Aquele adolescente,
Ele fazia bullying, ele molestava, violentava, xingava e batia em todo mundo da escola. Inclusive, naquele dia, ele tinha ameaçado de estupro a irmã do menino britânico, que jogou água nele. Aí o Tommy Robinson perguntou, beleza, mas por que vocês não falam isso? Vamos colocar isso na imprensa. Eles falaram, os professores, o governo nos pagou para ficar calado. Depois o governo fechou essa escola, pagou a imprensa para não falar a verdade. E esse menino foi convidado para todos esses talk shows, sabe? Esses shows de entrevista para contar a versão dele, para ficar se colocando como um coitado. Tommy Robinson foi lá e disse a verdade. Ao dizer a verdade sobre o que tinha acontecido, ele começou a investigar isso daí. E nessa investigação, ele descobriu que nas últimas décadas, isso, gente, está tudo aqui, os relatos estão todos aqui, eu estou acompanhando tudo aqui no perfil do Elon Musk. Ele descobriu que havia um grupo de imigrantes que foram trazidos pela esquerda, que haviam eu não posso falar as palavras, mais de 250 mil meninas britânicas nas últimas décadas. Nesse século, em 24 anos, mais de 200 mil meninas, crianças britânicas haviam sido estupradas por esse grupo de mus que havia sido trazido pela esquerda britânica. E aí vem a parte chocante. Quando os pais dessas crianças, ou até mesmo as crianças, iam denunciar que elas haviam sido estupradas por uma gangue, e não era uma pessoa não, tá? São gangues fazendo isso. Vários homens de uma vez. Quando ela ia para a polícia para falar o que estava acontecendo, cara, aspas aqui, a polícia, o FBI, a justiça britânica foi completamente sequestrada pela esquerda. Completamente. Quando eles iam lá para denunciar o que tinha acontecido, sabe o que a polícia fazia? A polícia indiciava os pais da criança, a criança, prendia muitas vezes a criança. Eu vou te contar uma história, só para você entender. Uma criança de 13 anos, que estava dentro de uma casa com vários homens conseguiu fazer uma ligação para a polícia. A polícia foi até essa casa, tinham vários homens mus. A polícia entrou nessa casa, eles viram que a criança estava drogada, tinha sido alcoolizada, com 9 homens lá dentro. Sabe o que a polícia fez? Prendeu a criança e depois a justiça britânica, não estou brincando, tá? A justiça britânica condenou essa criança. Não interrogaram os homens, não fizeram nada. Qualquer coisa que você falar contra esses imigrantes lá é considerado como xenofobia, é um crime, você vai preso. Então ninguém fala nada. Muitas vezes os pais das crianças que são eles nem sequer prestam queixas, com medo de terem suas vidas destruídas. Olha o nível que chegou o Reino Unido. E os grandes responsáveis por acobertar isso ao longo dos últimos anos têm sido grandes figuras do Partido Trabalhista, o PT britânico, ou o Partido dos Trabalhadores. Aí, o Tommy Robinson, vou voltar nele aqui agora, ele gravou um documentário de 1 hora e 45 minutos, que eu não posso nem apertar play aqui. Se eu apertar play nesse documentário, esse vídeo é imediatamente derrubado, porque essa plataforma que você está assistindo proibiu esse documentário de existir. E a única coisa que ele faz nesse documentário é mostrar os documentos, os relatos, os testemunhos das crianças que foram estupradas. Você não está ouvindo errado. Ele colocou os testemunhos dos pais, das crianças, os documentos, as provas, as evidências, mostrando que no Reino Unido existe uma estrutura gigantesca que envolve centenas, milhares de pessoas, de pedofilia, organizado pelo partido da esquerda e pela esquerda. Ele mostrou provas disso. E agora, por esse vídeo, ele foi condenado a 18 meses numa solitária. Preste atenção, 18 meses em uma solitária. Então, nesses últimos meses, nessas últimas semanas, basicamente, eu não posso é o documentário de novo. Cara, é de embrulhar o estômago. Aqui ele de novo, fazendo mais alguns vídeos. Ele está há vários anos fazendo a defesa de que precisava... Isso, eu tenho que apertar
Pausa aqui. São vários anos ele tentando denunciar o que está acontecendo, com várias provas. E aí o que acontece? O primeiro-ministro esquerdista, mais o pessoal da esquerda lá, o procurador, todo mundo abafa o caso, paga testemunhas, prende outras e prende ele. O judiciário britânico foi completamente sequestrado pela esquerda. Aí que caiu, olha um documento aqui interessante. Um professor, Ella Cockbain, descobre na sua pesquisa que 96% dos stup em gangue, essa palavra aqui, ó, esses criminosos que cometem stup em gangue, não é sozinho não, são vários homens juntos, são não brancos e 80% são paquistaneses. 80% desses homens que estão fazendo esses são paquistaneses. Eu tô assim, eu arrepiei, cara. É algo surreal o que nós estamos vendo aqui. Surreal. Você não vai. Esse cara aqui é o chefe lá do Partido Britânico da esquerda. Esse aqui, ó. Ele tem escondido isso durante décadas. Décadas. Mesmo que você não saiba inglês, vá lá no perfil do Elon Musk no Twitter e coloque a tradução. Bom, eu acredito que eu não cometi nenhum equívoco ou até mesmo um erro da política interna para não ter esse vídeo derrubado. Mas isso se tornou hoje o maior escândalo que está sendo falado na internet na Europa e talvez nos próprios Estados Unidos. É um escândalo gigantesco. E eu não vi uma linha sobre isso aqui no Brasil. A única linha que aparece é Elon Musk defende ultra radical da direita, xenofóbica no Reino Unido e tal. O cara pegou 18 meses porque ele fez um documentário mostrando as estatísticas, os relatos e testemunhos dessas crianças, gente. Aí eu fico perguntando por que que a esquerda é tão intrinsecamente conectada com a pedofilia. A ilha de Epstein, nos Estados Unidos, que foi lá Barack Obama, Clint Eastwood, Hillary Clinton, Clint Eastwood não, Bill Clinton, Hillary Clinton, toda a esquerda americana, lá crossfera, vai para a ilha da pedofilia. E aqui ninguém fala nada. Chocante essa história. Estou acompanhando ainda. Agora, o Elon Musk comprou uma briga com pessoas que, essas sim, são capazes de matar qualquer um que interfira nesse mercado diabólico de e pedofilia que eles vivem. Por isso que eu falo, acompanhando isso tudo, meio que perde um pouco a esperança. Sabe, será que a humanidade tem salvação? Será que vale a pena nos arriscarmos, nos sacrificarmos dessa forma por uma sociedade que um grupo de pedófilos conseguiu dominar todo o sistema da estrutura do Estado do Reino Unido, praticamente? Você está entendendo? Imagina que você está no Reino Unido, sua filha de 8 anos é por um grupo de homens e você tem medo de denunciar, porque se você denunciar, você vai preso e sua vida é destruída. Tem cabimento e ninguém fala nada sobre isso lá com medo do cancelamento. É por isso que lá no Reino Unido, qualquer postzinho que você faz no Facebook, a polícia bate na sua casa para te prender. Não é brincadeira, isso é outra loucura que está acontecendo lá. Qualquer coisa que você poste, é um absurdo, eu quero proteger as crianças britânicas. Pá! A polícia vai lá e te prende. Não estou brincando, você vai preso, algemado. Será que o Brasil está indo nesse caminho? Tudo indica que o Brasil está indo exatamente no mesmo caminho. Agora, para defender qual grupo aqui no Brasil? São também os pedófilos? Ou é só o PCC, o crime organizado, narcotraficantes? Qual é o grupo que esse novo sistema judiciário no Brasil se esforça tanto em defender? Nunca tinha feito um vídeo tão longo assim na minha vida, me perdoa, mas realmente era algo que eu precisava falar. Um abraço. Uma coisa que todo mundo já ouviu falar sobre o Rio de Janeiro é sobre o barulho que nunca para. Mas, dessa vez, não estamos falando de música ou samba. Tiros, operações policiais e disputas de facções fazem parte do som ambiente de quem vive nas favelas. E não pense que isso é coisa de novela ou notícia sensacionalista.
Essa é a realidade diária de milhares de pessoas. Mas o que pouca gente se pergunta é: como o Rio chegou a esse ponto? Lembra que falamos que as favelas começaram a surgir quando trabalhadores sem alternativa subiram as encostas dos morros e construíram suas casas improvisadas? Pois é, no início, esses lugares eram compostos de apenas lares humildes. Mas as coisas começaram a mudar nos anos de 1970. Foi nessa época que o tráfico de drogas entrou nas favelas e o estopim veio de um lugar improvável: o presídio de Ilha Grande. Durante a ditadura militar, presos políticos foram colocados para conviver com criminosos comuns. Pode parecer uma simples decisão administrativa, mas o resultado foi devastador. Os presos políticos ensinaram táticas de disciplina, hierarquia e organização. Os criminosos aprenderam rápido e usaram esse conhecimento fora das celas. O que antes era só uma gangue se transformou em algo muito mais poderoso: as facções criminosas. Foi aí que surgiram nomes que hoje todo mundo conhece: Comando Vermelho, Terceiro Comando e outros grupos que, no começo, eram apenas gangues locais. Com o tempo, se tornaram verdadeiras organizações paramilitares. Eles controlam territórios, gerenciam o tráfico de drogas e impõem as suas próprias leis dentro das comunidades. E o cenário só piora. Número 5. Ondas de crimes. Quando o assunto é violência urbana, o Rio de Janeiro está sempre no topo dos rankings globais, e não de forma positiva. O Numbeo, uma das maiores plataformas de dados sobre segurança e qualidade de vida, colocou o Rio na 4ª posição entre as cidades mais perigosas das Américas. Isso mesmo, mais perigoso que Los Angeles, Bogotá, Cancún e até Medellín. Uma cidade que, por anos, foi o maior símbolo de violência no continente. Se esse dado já não for suficiente, os números de tiroteios revelam a gravidade do problema. Entre julho de 2016 e julho de 2017, foram registrados mais de 3.800 tiroteios em comunidades cariocas. Isso dá uma média de 319 tiroteios por mês. É praticamente um tiroteio por dia. E acredite, de lá para cá, a situação não melhorou. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, que faz o monitoramento de disparos de arma de fogo, o cenário ficou ainda mais tenso. De janeiro a outubro de 2024, foram registrados 2.165 tiroteios na região metropolitana do Rio. Desse total, 795 ocorreram durante operações policiais, ou seja, em confrontos entre a polícia e as facções criminosas. E se você acha que o problema fica só nas favelas, a realidade mostra o contrário. Boa parte dessas mortes não aconteceu em vielas e becos escondidos. Algumas das cenas mais chocantes ocorreram em plena zona nobre da cidade. Um dos casos mais impactantes foi o assassinato de 3 médicos ortopedistas na Praia da Barra da Tijuca, um dos bairros mais ricos e movimentados do Rio. Mas a fama de cidade violenta não surgiu só por causa do tráfico. Número 6. Tráfico, milícias e a complexa teia do crime. Se você acha que o maior problema de violência no Rio de Janeiro vem só do tráfico, está muito enganado. Porque além das facções que dominam as favelas, existe um outro poder que cresce na surdina: as milícias. Esses grupos não aparecem armados com fuzis no meio das ruas. Eles controlam a sombra, e é aí que está o perigo. Diferente do tráfico, as milícias não precisam mostrar as armas o tempo todo. Elas se infiltram no cotidiano, controlam serviços e mandam no dia a dia de quem mora nas comunidades. Parece exagero? Então presta atenção. As milícias vendem botijões de gás, cobram taxas de proteção, controlam o sinal de TV a cabo clandestino e até a internet que chega nas casas. Se você mora em uma área controlada por milicianos, só compra o gás e a internet de quem eles mandarem. Não tem escolha. E não pense que eles agem sozinhos. Eles também controlam o poder político.
vários políticos já foram apontados como aliados ou financiados por milicianos. Isso mesmo, eles financiam campanhas e depois cobram o retorno. E aqui entra um detalhe importante. As milícias não só dominam as ruas, mas também as cadeiras da política. Se você já assistiu Tropa de Elite 2, então sabe do que estamos falando. No primeiro filme, o foco era a guerra entre o BOPE e o tráfico. Mas no segundo, o esquema das milícias foi escancarado. Não foi só um roteiro de cinema. Foi um retrato da realidade. Agora, não pense que o tráfico e as milícias vivem em paz, cada um no seu canto. Esses dois mundos também se enfrentam. Milícias e facções disputam o controle de comunidades inteiras. É como se fossem dois exércitos tentando conquistar o mesmo território. E quando isso acontece, o que sobra para os moradores? Medo e desespero. E acredite, essa guerra não é nova. Desde 2023, o Comando Vermelho começou a atacar comunidades que eram controladas por milícias. Mas essa invasão não é só sobre tomar o território. Depois que o grupo vence, vem a limpeza. E isso significa caça a parentes, amigos e qualquer pessoa ligada ao grupo derrotado. O ciclo de violência nunca termina. E ainda tem o Jogo do Bicho, uma loteria clandestina com décadas de história, envolvida em esquemas de propina, relações com políticos e policiais corruptos. E aí chegamos na parte que muita gente não gosta de falar: a corrupção policial. Sem ela, nada disso seria possível. Muitas das ações das facções, das milícias e do Jogo do Bicho só acontecem porque existe alguém do outro lado fechando os olhos. E às vezes não é de graça. Isso foi muito bem mostrado nos filmes e até em produções internacionais como Velozes e Furiosos 5, onde um bandido é protegido dentro do complexo policial militar carioca. Mas você acha que acabou? Claro que não. Já ouviu falar dos arrastões? Número 7. Arrastões. Se tem uma coisa que deixa qualquer um em pânico no Rio de Janeiro, é o famoso arrastão. Todo mundo já ouviu falar e, infelizmente, muitos já viram de perto. O arrastão não tem hora nem lugar. Pode ser na praia, no ônibus, no metrô e, mais recentemente, até no meio do trânsito. Para quem não sabe, arrastão é quando um grupo de pessoas, geralmente jovens ou adolescentes, se juntam para roubar várias pessoas ao mesmo tempo. Eles atacam de forma rápida, criando pânico e pegando celulares, bolsas, carteiras e tudo mais que estiver à vista. Um dos exemplos mais recentes aconteceu na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro. No final de novembro, em pleno horário de pico e trânsito travado, criminosos pararam o fluxo e começaram a roubar os motoristas um por um. Gente presa dentro dos carros, sem ter para onde fugir, vendo os ladrões levando tudo. Mas por que isso acontece? A explicação não é tão simples, mas todo mundo sabe que a desigualdade social tem um papel importante. De um lado, gente com celulares caros e relógios de grife. Do outro, uma juventude que cresce em comunidades onde faltam escola, emprego e oportunidade. Quando o Estado não faz sua parte, o crime faz. Número 8. Corrupção, políticas públicas e a difícil mudança. E agora surge a pergunta que todo mundo faz, mas quase ninguém responde. Por que é tão difícil melhorar a situação do Rio de Janeiro? A resposta novamente não é simples, mas tem um nome que sempre aparece: corrupção. Ela está em todo canto, drenando recursos que deveriam ir para a educação, saúde, transporte e habitação. Políticos, empresários e até membros da segurança pública acabam envolvidos nesse ciclo. É um jogo de interesses onde, no fim, quem perde é a população, que fica presa entre a cruz e a espada. Tem gente que compara o Rio a um paciente crônico. Tem potencial, tem tudo para se recuperar, mas precisa de um tratamento longo e sério. O problema é que o remédio nunca chega na dose certa. Os grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, trouxeram algumas melhorias e parecia que o futuro estava chegando para todos. Mas, sem políticas de continuidade e sem controle da corrupção,
muitas dessas iniciativas se perderam no tempo. Obras ficaram inacabadas, estações de transporte ficaram sucateadas e a sensação de mudança se dissolveu no ar. E aí a gente volta para a pergunta inicial. O que é o Rio de Janeiro? É um paraíso tropical ou uma cidade marcada por violência e desigualdade? A resposta é que o Rio é duas coisas ao mesmo tempo. É a terra das paisagens incríveis, do pôr do sol no arpoador, do samba no pé e das praias lotadas. Mas também é o lar das favelas sem saneamento, do tráfico, das milícias, da corrupção e do medo. Se você está pensando em visitar o Rio, vá e aproveite o que o Rio tem de melhor. Mas entenda que, por trás do sambinha no calçadão, tem gente invisível batalhando todos os dias para conquistar o básico. Porque o Rio de Janeiro não é um filme de Hollywood com final previsível. Aqui, o enredo muda o tempo todo.